Fala, galera. Nossa senhora, vamos para mais uma live não menos importante, muito importante na verdade, porque tá todo mundo já ficando meio maluco, né? Anestesista já é meio maluco. E aí, com esses tempos aí de pandemia, quarentena e trabalhando na linha de frente, a gente acaba tendo que ter uma mente bem forte, né? Uma saúde mental muito importante. A gente vê muitos artigos falando sobre isso, sobre saúde mental. Tem alguns artigos mostrando sobre saúde mental nos tempos da SARS, que atingiu muito profissional de saúde. Tem muito profissional de saúde indo a óbito, sendo internado, sendo entubado. Então existe esse medo, né, da gente se contrair também, de a gente contrair a doença, passar para os nossos familiares, né? A gente tem que trabalhar em períodos longos, né, jornadas longas de trabalho, então isso tudo influencia muito. E a gente está muito preocupado com o que está por vir, né? Então, pensando nisso, eu falei, poxa, eu vou convidar um colega que eu admiro muito, um psiquiatra jovem, que tem uma visão bem interessante sobre saúde mental, psiquiatria. Ele é médico psiquiatra do esporte, uma especialidade nova, desenvolveu aí algumas estratégias, protocolos de tratamento, prevenção, né, de psicopatologias em atletas, enfim. Ele ajuda muito, ele é médico de time de futebol, ele escreveu livros sobre isso, e ele teve um episódio interessante com ele, que ele foi paciente do Covid-19, ele contraiu o vírus, né? Então ele vai contar isso tudo pra gente. Ele se chama Hélio Fadel, colega conterrâneo, na verdade, cidade, mora em Juiz de Fora, médico lá. Só que eu chamei ele para falar um pouco sobre saúde mental, que eu acho que está afligindo muita gente, acho que todo mundo está ficando estressado, a gente está discutindo, escutando o Covid o tempo todo, discutindo com colegas, tendo pouca paciência. Então acho que a gente vai conseguir extrair dele aí algumas coisas para poder a gente tentar melhorar aí nossa capacidade de enxergar e lidar com todo esse problema. Vou chamar o Hélio aqui, pessoal, vamos ver o que ele tem para conversar com a gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Deixa eu ver se ele está entrando aqui. Fala, rapaz. Beleza? Como é que você tá? Fala, meu amigo. Beleza, Renato? Tudo certo? Bom demais, cara. Você tirou a faixa do Flamengo aí atrás, né? Não tô vendo não, né? Ela tá aqui no meu pé, cara. Se quiser, eu mostro. Não tira, porque isso aí vai dar problema. Bom demais, Cara, meu irmão. obrigado pela presença, cara. E te parabenizar pelas lives aí que você vai fazer, porque eu compartilhar as suas lives, eu ser um das pessoas que vai fazer live contigo, junto com o Bernardinho e o outro cara que você vai anunciar mais pra frente aí, fiquei até lisonjeado, cara, pô, e que oportunidade, né? Obrigado, viu, cara? Renato, eu que agradeço aí seu convite, a oportunidade de a gente estar batendo um papinho, levando informação de um caso real, né, no meio dessa quantidade, turbilhão de notícia que a gente já não sabe mais o que é, o que vale a pena acreditar, o que está somando, o que está confundindo. Enfim, então vamos bater um papo, contar da minha experiência e que a gente possa agregar alguma coisa. Obrigado mesmo aí pela oportunidade. Tamo junto. Valeu, Hélio, obrigado, cara. Deixa eu te falar. A gente da anestesia, né, cara, principalmente, a gente está na linha de frente, né? Se você vê aí, os anestesistas são os profissionais que mais estão em contato com esses pacientes, né, junto com os médicos intensivistas, e a gente vê muito sofrimento dos italianos, dos espanhóis, esgotamento profissional. A nossa especialidade já tem um certo risco aumentado de burnout, a gente tem colegas que sofrem com isso, né? E o medo também, né, cara, que está chegando no Brasil, a gente está vendo alguns colegas já em franco trabalho, já no campo de batalha, então, e outras coisas que está afligindo muito a gente, são a quantidade de pacientes jovens, de falta de leito, falta de estrutura, então,
essa resistência medicamentosa, cara, os pacientes estão tendo muita resistência, nada melhora. Então, assim, isso vai afligindo o médico, né? Porque você vai tentando de tudo, usa todas as estratégias terapêuticas possíveis, todos os protocolos foram montados e os pacientes não respondem. Isso também gera um estresse psicológico absurdo, né? Um sentimento poxa, de você não conseguir, né, cara? De você não conseguir fazer o seu trabalho de forma como deveria, né? Isso é foda, um sentimento muito ruim. Fora o medo de levar para casa o vírus, de pegar e de ficar grave. Você entuba um paciente com 30 e poucos anos, você fala, cara, poderia ser eu, né? Esse medo de você trabalhar todo paramentado, todo cheio de máscara, luva, óculos, né, cara? Então isso tudo também é muito estressante pra gente. A gente não tá acostumado com isso, né? E aí, cara, na hora que eu montei a live contigo, né, cara, a gente combinou, saiu no JAMA um artigo muito interessante sobre a experiência na China. Eles fizeram um trabalho, mais de 1.000 profissionais chineses que estavam na linha de frente lá em Wuhan, né, enfermeiros, médicos, né, e fizeram um questionário, né, de avaliação, né, de psicopatias, como depressão, como pânico, né, enfim. E eles perceberam, cara, que grande maioria dos profissionais de saúde estavam sofrendo disso, né, de insônia, né, a maioria mulheres, enfermeiras, né, então, e isso tem um impacto muito grande, porque você, além de perder profissionais de saúde infectados que vão para a quarentena, né, e a demanda ser alta, começa a faltar profissionais de saúde, e aí esses profissionais de saúde, se não tiver uma força mental grande, importante, como é que vai conseguir dar o seu máximo no campo de batalha, né, cara? E aí, Hélio, eu queria te pedir primeiro para você falar de você, sobre o que aconteceu com você, que você pegou o coronavírus, né, teve uma experiência muito difícil, né, com relação a aceitação, com relação ao tratamento que você recebeu, enfim. Depois você vai contar aí direito. Mas depois eu queria que você falasse para a gente algumas estratégias, cara. Como a gente pode lidar com isso tudo, entendeu? Como que nós, profissionais de saúde, que estamos na linha de frente, podemos lidar com isso, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente familiar, né, dentro de casa. Tá bom? Com você, cara. Vamos lá. Pode me interromper aqui, a gente está na nossa troca. Renato, eu acho assim... tá me ouvindo bem? Tá legal? Tá legal, pode falar. Cara, o seu discurso aí já me fez pensar aqui algo que parece muito óbvio, que eu coloco os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde como um grupo de risco. Porque é isso, tá na linha de frente ali e de um dia para a noite pode ser a pessoa que é a referência para cuidar dos pacientes e acorda no dia seguinte, agora eu então contraí o vírus, e agora? Né? Então, nós não estamos preparados, infelizmente, né, para uma situação como essa, uma crise dessa magnitude. Muito se discute, né, começa a ter informação cruzada da origem, até conspiração a gente está ouvindo falar, não vamos entrar nesse mérito, mas assim... isso até dentro da medicina, né, você pode falar que quando existem muitas teorias sobre algo, na verdade a gente não sabe de nada. Então, nós estamos lidando com algo que não sabemos a respeito. Né, os infectologistas estão aí tentando, né, de todas as maneiras, obter informações, porque vai acabar gerando um tipo de histeria coletiva também. A população, as pessoas não sabem, elas... temem aquilo que não conhecem. E com o Covid está sendo muito isso. Né? Para os profissionais da saúde é extremamente desafiador. Vou falar aqui, né, de como foi a minha experiência. Eu vi isso no hospital, as pessoas assustadas, e eu conversando muito com os enfermeiros, né, o medo deles ali ao mesmo tempo que estão dando o melhor de si para cuidar desses pacientes, a incerteza de levar isso para casa. Tem pai, mãe, pessoas, né, cardiopatas, diabéticos, de idade mais avançada. Então, assim, como fazer? Né? E a gente precisa produzir, precisa trabalhar ao mesmo tempo, as contas estão aí, então muita gente fica preocupada também. E aí surge o quê? A ansiedade, o estresse agudo,
né, que vai cursar com isso, com alteração do humor, alteração do sono, do apetite, esses sintomas físicos de taquicardia, palpitação, sudorese. E aí entra muito a saúde mental, né? A importância de você, seja na sua linha de frente, no trabalho, seja em casa, no isolamento, você ter um controle, o máximo controle possível de si mesmo, e até em relação ao autoconhecimento, ao autogerenciamento das emoções, para que isso não te domine. Então eu falo muito, temer o Covid, tudo bem, a gente vai temer, mas isso não pode dominar as nossas ações, os nossos pensamentos. A gente tem que canalizar da melhor maneira possível, da forma produtiva que a gente puder, né? Então, posso contar como é que foi a minha trajetória? Claro, com certeza. Eu fiz até uma colinha aqui para passar certinho o passo a passo, né? Psiquiatra também não é muito normal, né, Renato? Eu com meus toques aqui. Vamos lá. O que aconteceu no meu caso, Renato? No dia 7 de março, era um fim de semana, e aí eu tive um contato com a pessoa que estava viajando para os Estados Unidos e tinha voltado há pouco tempo. Ainda estava no início disso, a gente não sabia muito o que era recomendado, né? Isolamento, ter que ficar tanto tempo afastado. E aí, essa pessoa também estava assintomática, não estava com nenhuma queixa, se sentindo bem, né? Mas viajou para o exterior. Então, o meu contato foi local, né? Que a gente fala comunitário. E aí eu passei bem esse fim de semana, sem problema nenhum. Porém, na terça-feira, dia 10, né? Passei o fim de semana, no dia 10, terça, eu acordei já um pouco estranho. Eu não sabia direito o que era, só estava com o corpo um pouco ruim, não sabia, mas já era então o meu dia 1 de sintomas, né? Mas não fazia ideia do que podia ser. Só que foi o pior, foi o meu pior dia. Achei aquilo estranho, não estava disposto, mas nenhum desconforto respiratório, nada. No dia seguinte, quarta, eu já optei por me isolar das pessoas, que aí já foi o meu dia 1 de isolamento. A gente pode considerar, então, esse dia. Tive coriza, prostração aumentou, muita dor de cabeça, só que eu já costumo ter. Então, também eu fiquei... Né, tudo gera muita dúvida. Só que foi uma dor de cabeça que perdurou até o dia seguinte, quinta-feira, dia 12. E aí eu já estava com febre, né? Uma febrícula, 37,4, 37,8 o máximo. Diarreia tive. E aí eu fiquei desconfiado. Falei, cara, tem alguma coisa errada. A gente se conhece, né? O corpo e tudo isso. E aí na quinta eu fui fazer o teste no hospital. Já estava em contato com o infectologista aqui de Juiz de Fora, o Dr. Guilherme Cortes, para saber como proceder, né? Vou lá, tomo as medidas, os cuidados, né? Já usando máscara, sem ter qualquer tipo de confirmação. Por ser profissional da área da saúde, eu já não estava indo trabalhar, né? Já não fui quinta-feira, pelo medo de ser e transmitir. Então eu tive essa sacada de, né, procurar fazer o teste e fui. E também tomando os cuidados para não contaminar ninguém lá, né? O medo de ficar perto das pessoas. Acho que eu imaginei, eu tô com esse negócio, cara. E aí, já tomando muita água, na quinta-feira eu não sou de tomar água, então fica a dica também. Nossa, acho que eu bebi umas 2, 3 garrafas, estou aqui com uma. Não é vodka, é água, tá? Então, foi assim até que no dia seguinte, sexta-feira, dia 13, eu recebi informação de que estava positivo. Mas já em casa, me sentindo bem, não tive desconforto respiratório em momento nenhum. Só que na terça, dia 17, então só para a gente não se perder, né? Dia 10, uma terça, foi quando eu tive meu primeiro dia de sintomas. Uma semana depois, senti um desconforto no peito torácico. Não era tanto uma dor, era um desconforto discreto, parecia até que era na pontinha do coração. Só que eu já estava ansioso em casa, né? Não estava não estava monitorizado nem nada, e a gente ouvindo muita informação, né, de pacientes que
que apresentavam quadros mais graves. Conversando com o Guilherme, eu falei, Guilherme, não é que eu esteja ruim, mas eu estou com esse desconforto, o que você acha? E a gente definiu, então, que eu fosse ao hospital fazer uma TC, né, ver os parâmetros todos, colher laboratório. E só uma observação aqui, o caso já estava sendo muito comentado na cidade, de maneira muito negativa, com, enfim, informações erradas, por conta dessa histeria, né, que a população acaba adquirindo. Eu fiquei com tanto medo de descer no elevador aqui de casa para ir para o hospital que eu fui de escada. Desci 15 andares de máscara, quietinho, com medo de alguma pessoa falar que eu estava quebrando quarentena, que eu estava intencionalmente saindo de casa. Então eu já comecei a sentir no meu psicológico o medo, como se eu fosse realmente um culpado, um vilão da história, como isso foi elaborado por algumas pessoas. E aí fui para o hospital, fiz a TC, que constatou pneumonia na minha TC. Não estava tão acometido assim, já era esperado pelo curso da doença, e acabei ficando lá por precaução de um dia para o outro. Teve gente que até em comentário de WhatsApp falou que eu estava entubado, que eu tinha morrido, acredite se quiser. Então essa transmissão não é do além, eu estou bem. E algo interessante, Renato, foi que assim, aí eu tentei perceber eu no lugar das pessoas que me receberam lá no hospital. Como que nós estamos despreparados como profissionais da saúde. Isso não é uma crítica à enfermagem, não é uma crítica negativa aos médicos, não, é uma constatação. Talvez a gente possa ressignificar isso, né, trabalhar melhor. Mas quando eu chegava lá e já informava com todo o cuidado, com a máscara, eu estou com álcool gel em todo momento ali, ó, no cantinho da cabeceira. Então, assim, eu cheguei com toda tranquilidade, falando, olha, eu vim aqui já em orientação para fazer uma internação, porque eu estou positivo. Todos os profissionais da saúde, assim, alarmados, dando pulos para trás, até falando baixo, entendeu? Sai daqui, né? Não, aqui você não pode estar. Então, assim, eu me senti um leproso, cara. Foi algo bem desagradável, mas, assim, eu, apesar de não concordar com isso, eu entendo. Então, assim, não briguei com ninguém, eu internalizei aquilo, né? A gente pondera e dali fui pro quarto. Tadinha, teve uma enfermeira que entrou lá de tarde, tremendo com a bandeja na mão, e derramou o café inteiro nas minhas coisas ali, meio que saiu correndo, não sabia como lidar, não tinha ninguém para limpar meus pertences. Assim, eu vou brigar com a pessoa? Não vou. Entendeu? Mas aí eu até conversei lá, dei alguns toques, ouvi eles também, fiz umas terapias lá enquanto eu estava no quarto, recebi a visita do Guilherme, e aí também Dr. Júlio Lovizzi, cardiologista, foi lá, rodou um eletro em mim, a gente fez um eco também. Descartadas as alterações, no dia seguinte voltei para casa. E aí também o medo de subir no elevador e dar de cara com alguém. Acredite se quiser, eu fiz um vídeo de dentro do carro falando, olha, caso dê algum problema, eu estou fazendo tudo direitinho, e fui andando até o elevador, mostrando que eu estava usando álcool e gel para chegar até o apartamento. Entendeu? Então, eu me coloquei nessa situação, e aí já em casa, bem, né, só com esse desconforto que a gente imagina pode ser uma pleurite, algo que está ali residual, né, porque, como eu disse, não tive desconforto maior do que esse, nada, dificuldade respiratória nenhuma. E aí, então, dia 18, eu voltei para casa, e no dia 20, nós estamos em 29, no dia 20 começou a surgir, então, as informações da hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, e conversando com o Guilherme, a gente iniciou. Comecei a tomar 2 comprimidos ao dia da hidroxicloroquina de 400 miligramas e da azitromicina 500. Posteriormente, passei a tomar 1 comprimido ao dia. Se você me perguntar assim, você sentiu uma melhora importante com a cloroquina? Eu tomei por 7 dias, tá? Tomei até o dia 27. Eu não sei se foi da medicação, porque eu fiquei, ainda acho que estou com esse desconforto assim, muito sutil,
ou se porque naturalmente eu já ia melhorar por não ser um grupo de risco, né? Mas então foi esse o tratamento. O que eu estou fazendo agora? Eu me mantenho em isolamento, hoje, dia 29. Não falei. Há 2 dias atrás eu coletei novamente, fiz um swab, porque... E aí? Oi? Não, e aí? Aí deu o quê? Então, ainda não saiu. Estou nessa expectativa. Por mais que eu esteja liberado para sair pelo tempo que eu estou, hoje é o meu 20º dia de sintoma e o 19º de isolamento. Por mais que eu esteja liberado, eu confesso que eu tenho medo de sair na rua e aí chega alguém e vai, tira uma foto, começa a mandar em grupo de WhatsApp, fala, olha o Hélio aí, sabe que está positivo, está contaminando os outros de propósito, porque as coisas foram nesse nível, nem comigo diretamente, mas com a primeira pessoa que foi de quem eu peguei, né? Então, eu estou na expectativa de receber esse exame, que também não quer dizer que ele não vai ser determinante, porque a gente sabe, né, que pode vir um falso positivo. Às vezes a coleta vai pegar aí um vírus morto, e aí vai dar lá positivo. Né? Tem isso. O meu maior parâmetro aí é o meu estado clínico. Fiz o laboratório também anteontem, esse saiu, PCR negativo, leucócitos ok, hemograma todo. Então, assim, a gente que já está num país aí tão polarizado em esquerda e direita, agora estão querendo dividir entre positivo e o negativo. Isso é foda, né? Você teve linfocitopenia também, não? Você lembra do seu hemograma? Perdão, não ouvi. Linfocitopenia, você teve? Eu não cheguei a ver o meu hemograma lá, de quando eu estava no hospital. Mas esse aqui agora não deu nada. Deixa eu te perguntar, quantos dias foi de período de incubação que você encontrou com o cara? Que dia? Depois de quanto tempo você fez esse sintoma? Você lembra? Isso. Então, eu encontrei, foi no dia 7, agora eu não sei se foi um sábado ou um domingo, eu acho que foi sábado, dia 7/3. E aí, dia 10, 7, 8, 3 dias que eu tive o primeiro sintoma. Só que eu nem sabia que era isso, né? Eu fui perceber retroativamente. Sim, então, sim. Né, foi esse período aí. Entendi, cara. E esse período de quarentena, cara, sabendo que você é Covid positivo, cara, deve também afetar um pouco o psicológico, até porque você disse que sofreu alguma discriminação, enfim, cara, preconceito. E aí, como é que você lidou com essa... Uhum. Assim, os primeiros dias foram muito complicados, né, porque não adianta a gente falar que não, né, nem tudo são flores, aquelas pessoas que colocam a máscara da solidariedade, mas na verdade são curiosos e querem, entendeu, falar, e aí a gente tem que ter até uma certa inteligência emocional para filtrar isso, né? Não é fazer julgamento, eu acho que a gente não está nem numa condição disso, mas tentar unir. Então, eu não me preocupei em ficar dando resposta como se eu fosse alguém que tivesse feito algo de errado. Pelo contrário, sempre que me perguntaram aqui, eu procurei dar um retorno informativo sobre o que estava acontecendo, gerenciando também a parte familiar, porque, ao mesmo tempo, eu tive contato com os meus pais no início daquela semana. Né? Então, antes mesmo do resultado positivo, eu despachei eles para longe. Eu falei, olha, nem apareçam aqui em casa até a gente resolver essa situação. Felizmente, a gente tem, né, onde ficar. Eles foram lá para o Rio, se viraram, mas foi difícil porque eu tinha que me preocupar comigo, com eles também, né, com essas pessoas que informalmente a gente também procurava saber, olha, eu tive contato com você, aconteceu alguma coisa. Então foi um boom de informações, né? Informar o prédio também no seu devido momento de que estava tendo essa situação. Não me bloqueou das histerias que rolaram por aqui, né? Mas ainda assim é uma coisa de cada vez, é muito difícil. E aí o que eu procurei fazer, né? Eu lido muito com performance mental, preparação mental, né? Psicologia do esporte, psiquiatria do esporte. Falei, gente, está na hora de eu colocar em prática aqui
um pouquinho das minhas ações. Então, eu adoro fazer meditação, algo que todo dia eu estava fazendo aqui. Gosto de fazer no banho, inclusive, fico lá com a água batendo na cabeça, e faço meu período de meditação, que ajuda muito a reduzir a ansiedade. Até achei aqui, deixa eu... tá aqui, ó. Eu tenho um instrumento musical, tipo uma flautinha. O pessoal morreu de rir porque eu fiquei tocando isso aqui, postando tipo enquete nos stories para descobrirem qual era a música. Então, né, algo para me distrair. Montei quebra-cabeça de 1000 peças aqui, joguei videogame, estudei, né, um pouquinho de psiquiatria do esporte, dei uma olhada em postagens, né, mais para frente. Então, assim, eu tentei ocupar minha cabeça com aquilo que eu achava positivo. E confesso para você, né, a gente tem muitos grupos de WhatsApp, evitei ficar olhando isso, muita informação, muita briga política no meio dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, assim, é aquilo que eu falei no início, o ser humano tem uma dificuldade natural em lidar com o desconhecido. Só que a gente não pode tornar isso um problema maior do que já é. Então, buscar informação no seu devido momento é algo muito recente. Então, ninguém vai ter uma resposta imediata, né? Se você conversar com os infectos, né, eles estão batendo cabeça, tentando descobrir. A gente tem que ter paciência, respeitar, ao meu ver, né? Isso é uma opinião pessoal, não sou o dono da verdade, mas eu sou a favor de respeitar esse período de isolamento inicial, aí, pelo menos umas 2 semanas, porque entre ser negligente e ser muito precavido, eu prefiro ser muito precavido nessa situação. Muito legal, isso mesmo, cara. Acho que você procurou se desligar um pouco disso tudo, né, cara, e fazer coisas, atividades que você faz bem para sua mente, faz bem para você se distrair. O Mandetta falou isso, né, esses dias. Falou, pessoal, tendo muita histeria, muita informação cruzada, muita sensacionalismo da imprensa. Então, cara, para de ver televisão, se reúne com sua família, janta, conversa sobre outras coisas. Eu acho que o profissional de saúde tem que também, às vezes, cara, parar um pouco de escutar essas manchetes, né, que só falam de coisas negativas, se preocupar com o que vai fazer diferença para o tratamento dos pacientes, né, para o seu trabalho em si. Eu, por exemplo, estou aqui, fiquei de quarentena um tempo, depois me mandaram voltar a trabalhar, mas eu tive em zonas, né, de epicentro, vamos dizer assim, red zones, que o pessoal chama, zonas com muitos casos, que foi a Itália e a Espanha, e eu não tive nada. Acredito que eu já tinha, talvez, adquirido esse vírus aqui no Brasil, também antes de ir, não sei. Mas, enfim, não testei, mas depois de alguns dias me mandaram voltar porque eu estava sintomático. Eu tenho falado de Covid-19 o tempo todo, o tempo todo, cara, o tempo todo. Cara, na hora que eu começou a discutir política, cara, eu comecei a ficar estressado, cara, cansado. E eu briguei, cara, não é que eu briguei, mas assim, alguns colegas, amigos, cara, começaram a me mandar mensagem para me instigar e ficar querendo saber minha posição política, sabe? O discurso do presidente foi um absurdo, o que você acha? Aí eu não queria discutir política. E eu não, cara, eu ficava quieto, não quero discutir. Não, mas o que você acha um absurdo? Aí, cara, aí as mensagens chegavam assim, me decepcionei muito com você, cara. Eu te achava um cara antenado, inteligente, tá sempre falando sobre isso e tal, e agora você fica se escondendo, parará. Então, assim, isso me deixou muito estressado, cara. Eu deixei de conversar com 2 amigos por causa disso, cara. Quase perdi uma amizade. Então, e olha que eu não estou ainda atendendo na linha de frente. Então, eu fico pensando assim, cara, eu me estressando com essas coisas. Chegar no hospital, começar a ter que entubar paciente positivo. Preocupar em me paramentar, não me contaminar, né? E se eu tivesse ainda gente em casa, filho, família, pai, mãe, aqui morando comigo, eu ia ficar muito mais preocupado, né, cara? E aí, cara, o que você recomenda pra gente que vai atuar na linha de frente aí, né? Quais são as estratégias que você poderia recomendar pra gente para poder aliviar um pouco a tensão,
a gente deixar a gente um pouco mais confiante, menos pessimista, né, de que isso vai passar, que essa crise vem para nos melhorar como seres humanos e não para derrubar todo mundo, para nos matar e, enfim. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Sim. Renato, isso aí é tão desafiador, né? E vira até um discursinho um pouco clichê, tipo, juntos somos mais fortes. Não tem como fugir disso, é por aí, entendeu? Isso é básico. Eu acho que é a questão dessa conscientização que quanto mais informação paralela tiver, isso é pior, né? Vocês que estão aí têm uma responsabilidade grande, e isso vai aumentar a ansiedade, não tem como. Então, às vezes, melhor do que tentar combater, tipo, eu não posso ficar ansioso, eu estou assim, aceita, é um pouco de mindfulness, né? Atenção plena. Aceita o sentimento que está vindo em você, tudo bem, ok. E procura elaborar isso tem que passar. Né? Então, não combater o estresse. Recebe ele, tudo bem, formula, mas deixa embora. E assim, o que eu vou dizer, né, para um profissional que está ali na linha de frente, que do dia para a noite pode deixar de ser quem está atendendo e passar a ser o que vai precisar dos cuidados, né? Então, na medicina, muito tem se falado, vão ter que contratar os médicos, alunos aí dos últimos anos vão ser recrutados, tem um monte de gente que está morrendo de medo disso, e você vai cobrar o quê? Experiência dessas pessoas? Não tem jeito. E vai gerar ansiedade, preocupação, vai dormir mal mesmo, mas a gente tem que ter consciência de que isso vai passar e tentar lidar da melhor maneira possível. Por exemplo, a meditação, é ótimo, maravilhoso para mim. Será que para outro faz sentido? Então, vocês tentarem, né, nós todos, na questão do autoconhecimento, ver o que funciona para mim. Né? Eu vou dar um exemplo aqui na psiquiatria, psicologia do esporte, a questão da preparação mental. Então, a gente vê a atleta, você gosta de futebol igual eu, a gente vê o cara antes de um jogo tá com fone de ouvido, né? Outros já fazem aquela resenha. Cada um tem a sua preparação para diminuir a sua ansiedade ou para entrar no nível de ativação ideal. Não vai ser eu que vou dizer, olha, isso funciona mais do que aquilo ali. Então, você tem que ter, né, um autoconhecimento do que funciona para você. Eu gosto de música clássica, me acalma. Eu gosto de rock pesado, me acalma. Então, você vai colocar isso, o que fizer sentido para você. Procurar atividades enquanto você está em casa que não te coloque imerso dentro desse universo, porque só se fala nisso. Então, tudo bem, quer se manter informado, mas toma cuidado, né, com o número de informações, de onde elas vêm, qual o intuito daquela informação e você ter um autogerenciamento para filtrar isso. Mas realmente, queria muito ter uma receita de bolo, não tenho, mas é um pouco do que eu vivi e me ajudou muito. Eu tenho um perfil mais caseiro, então para mim não foi tão maçante ficar em casa. Claro que tem hora que eu quero sair, mas se eu tiver que dar meus gritos aqui, eu vou dar meus gritos também, né? Dar minha desestressada, canalizar isso para algum lado. Então, nós somos seres emotivos e afetivos. Querer estar indiferente a isso não condiz com a condição humana. Então, entender o sentimento que está tendo e não lutar contra ele. Muito massa, Hélio. Esse negócio de você sair dessa imersão, né, de Covid-19 e tentar enxergar dentro de você mesmo esse autoconhecimento é importante. Às vezes a crise vem para isso, né, cara? São pessoas que estão na imersão ali estão, na verdade, submersos ali naquele mundo de medicina o tempo todo, cara, aquele estresse um atrás do outro. Então, aproveitar, às vezes, a quarentena para poder se autoconhecer, né, cara? Sim, e valorizar também aquilo que geralmente passa batido no dia a dia. Né? Eu tenho visto também, a gente está falando muito de boatos, coisas negativas, mas tem pontos positivos também. O ser humano, se ele usar toda a energia que tem, a capacidade que tem para produzir coisa boa, a gente vai muito longe. O problema é que a gente é muito preguiçoso, né? E se acomoda. Então, nas pequenas coisas do dia a dia, eu que estou pedindo muito comida de fora, chega aqui um bilhetinho, né, com uma mensagem positiva, né, espero que essa refeição
seja gostosa, que o seu dia seja legal, coisas que a gente não costuma fazer quando está tudo bem. Então eu falo também que o período de crise, o período de dificuldade, ele é muito válido para você ver até a essência do outro. Porque quando está tudo bem, né, tá todo mundo feliz da vida, tá todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo é amigo, todo mundo é gente boa. Agora, no perrengue, né, em uma crise dessa, é que a gente vai ver o que cada um tem para oferecer. Então é legal você pegar pessoas que mandam uma mensagem como essa, né, que se importam de verdade, não querem fazer fofoca, porque tem gente muito boa. Então a gente tem que ser contaminado, é por isso. Isso que tem que contaminar a gente. Muito massa, cara. Show de bola, E, cara, eu tava pensando aqui nos pacientes, cara, que realmente já têm depressão, que têm dor crônica, estão em quarentena, não podem sair de casa. Teve um colega que mandou uma mensagem para mim assim: Renato, eu tenho muito pacientes com dor crônica, muito pacientes depressivos. Eu estou recebendo muita mensagem dessa galera, assim, com exacerbação de sintomas. Então, tem isso também, né, cara? Acho que a gente que é médico, a gente pode lidar com pacientes também com sintomas muito mais exacerbados, né, de depressão, de dor, né? São pacientes que vão entrar para um centro cirúrgico, por exemplo, muito mais ansiosos, né? A sociedade está tendo está sofrendo muito, né, com tudo isso, né, cara? A gente vê, né, as pessoas muito aflitas e preocupadas, né, com tudo isso, né, cara? Muito, Renato. E assim, até é importante você falar sobre isso. As pessoas têm me procurado muito, até para a questão de consultas online. E não sei, né, se as pessoas tiveram acesso a isso. O CFM, nosso Conselho Federal de Medicina, liberou, autorizou, né, reconheceu como um método válido a teleconsulta em psiquiatria. Então, isso mostra que as pessoas realmente, né, sempre precisaram de assistência em saúde mental, mas como nesse momento o entendimento é mais sistêmico de que a gente precisa estar disponível ainda mais para as pessoas. Então, a gente vê aí, né, os idosos, como que eles, além de estarem no grupo de risco pela idade, né, ou comorbidades, como que a ansiedade, distúrbios do sono, estão se acentuando nessa população. Então, nós temos ainda que, além de cobrir toda a área e extensão relativa ao Covid, os efeitos psíquicos que essa pandemia causa. Sim, com certeza, cara. E alguma estratégia a mais, além da meditação? Você falou do Mindfulness aí, cara. O que você tem a dizer sobre Mindfulness pra gente? Mindfulness é atenção plena, né? É um conceito muito amplo que vem sendo estudado aqui, praticado no Brasil, principalmente pelos os psicólogos que trabalham muito nessa linha. Eu ainda estou me aprimorando, mas é muito sobre isso, né? De você gerenciar a sua emoção, o seu sentimento, tentando se desligar, na verdade nem tentando, sendo capaz de se desligar dos sentimentos em relação ao que já aconteceu ou aquilo que está para acontecer, né? É o foco no seu presente. Então, aceitando, tendo e livre de julgamentos, né? Isso é importante dizer, a gente está julgando o tempo inteiro. Então, é ser mais leve na forma que você conduz o seu dia a dia, é você se concentrar no momento da sua refeição. Quem nunca, né? Hoje em dia a gente está comendo com o celular na mão e não sabe nem o que está garfando ali. Se eu te perguntar o que você tomou no seu café da manhã, talvez você nem lembre, né? Então, a gente está vivendo muito automatizado, muito acelerado e desvalorizando as coisas relevantes da vida. Então, isso vai muito dentro da própria recomendação, né? Viver aquilo que está sendo vivido, né? No tempo presente. Sim, né? O pessoal fala, né, cara? O passado está muito ligado à depressão e o futuro muito ligado à ansiedade. Né? Então, se você focar no presente, duas coisas que você evita acontecer, né? E outra coisa que eu já pratiquei um pouco de mindfulness, mas preciso voltar a praticar. Realmente, cara, tem refeições que você nem sente o gosto da comida, né? E nem mastiga, né? Essa ansiedade de ter que acabar de comer rápido para continuar no celular, você engole, aí quando você vê, você fala, pô, eu comi
um salmão grelhado aqui, mas não lembro nem do gosto, sabe? E realmente aí isso te leva ao estresse também, né, cara? Porque você não... Os pequenos prazeres do dia a dia a gente deixa de ter, né? Um banho quente na porta. Exato. Se você passa batido por aquilo que pode te agregar valor positivo e afunda, né, nas preocupações, você está nutrindo o sentimento ruim dentro de você. Entendeu? Então, por que você vai desvalorizar ou passar batido por aquilo que é bacana, entendeu? Então, assim, deitou para ver um filme, esquece seu celular um pouquinho, né? Porque como é que você vai assistir o filme e tá ali mandando mensagens? Você não está em lugar nenhum. Né? Nem num lugar nem outro. Isso, então eu acho que a questão do mindfulness, é lógico que a gente está falando aqui, eu me considero quase ainda um leigo em mindfulness, né? Um estudioso ainda, é muito mais do que isso, mas é por aí. Então a gente ter, né, essa inteligência emocional e até para lidar positivamente com os momentos ruins, porque eles vão vir, né? Não é você impedir que o problema aconteça, é você saber lidar com ele uma vez que ele aconteceu. Então, você tendo esse entendimento, né, você vai passar pela dificuldade de uma maneira mais assertiva. Muito massa, cara. E tem algumas escolas americanas que já incorporaram o mindfulness como cadeira na medicina, cara. Já. Então, assim, parece que a Escola Paulista também tem um centro de ensino muito legal em mindfulness e está crescendo bastante no Brasil, né? Você como psiquiatra, tendo essa opinião sobre mindfulness é muito importante, né, cara? Para você ver que um médico psiquiatra dá valor a uma estratégia, né, Sim, muito valor. Muito. Eu diria até, Renato, que isso eu falo na minha prática, para paciente, falo em palestra. Remédio em psiquiatria não resolve problema de ninguém e não vai mudar ninguém. O remédio ele é um recurso muito importante, comprovado cientificamente. Não são todos os remédios que vão causar dependência, existe sim esse grupo, né? Não são todos que vão te trazer efeitos colaterais. Então você consegue restaurar a qualidade de vida da pessoa, seja por conta da ansiedade, por conta da tristeza, por conta da insônia, do transtorno alimentar, da psicose, impulsividade, enfim, né, diversos sintomas que envolvem a psiquiatria. Mas eu apoio muito mais do que o remédio a questão da psicoterapia. Né? Então, você alinhar a medicação com uma psicoterapia, e aí não é simplesmente você ir ao terapeuta, né? É você incorporar isso na sua vida, assim como o mindfulness. O mindfulness você pratica, mas você tem que incorporar, você tem que viver dessa maneira. Então, você sendo capaz de seguir medicação da maneira que o médico orienta, buscar uma psicoterapia e mudança comportamental, né, e aí a gente coloca atividade física, meditação, o mindfulness, né, de uma maneira geral, corrigir seus hábitos alimentares, higiene do sono, aí sim você vai conseguir ter uma melhora sistêmica muito mais eficaz a curto, médio e longo prazo da saúde mental. Então, o remédio não resolve. E aí vai impactar diretamente na qualidade da assistência, né, cara, no trabalho, né? Você tendo uma saúde mental muito legal. Sim. Pô, a gente percebe, cara, igual você falou, né? Ninguém esperava, ninguém passou por isso antes, ninguém foi treinado para sobreviver a isso que a gente está passando. É engraçado porque, por exemplo, os fuzileiros navais americanos lá, que tem aquele treinamento mais difícil do mundo, os caras passam por um treinamento absurdo durante semanas para se preparar para uma possível guerra, né? Enfim, aí os caras vão lá para o Afeganistão, para a Síria, enfim. E os caras voltam com transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, os caras treinam para isso e mesmo assim voltam com algum transtorno. Então, o que a gente pode... a gente não consegue treinar, a gente não teve essa oportunidade de treinar a nossa mente para passar por isso. Né? Antes, né? Agora a gente já está vivendo a parada. Mas a gente consegue, talvez, modular ou então diminuir esse risco com essas estratégias que você falou, né, cara?
Eu acho que Sim, e Renato, desculpa te cortar, você falou aí muito importante, né, da questão do estresse pós-traumático, só dizendo que tem muita gente que acha que o estresse pós-traumático é uma condição que vai acontecer só se eu vivenciar. Não é assim. Ou seja, por exemplo, estou passando por essa situação com Covid. É possível que algum primo meu, que a minha mãe, que o meu pai, por terem visto essa situação, eles podem vir a desenvolver também o estresse pós-traumático, né? Então, a minha avó pode ter um tipo de estresse e não vai querer mais sair na rua, né? Vai ficar com medo. E tem uma outra coisa que a gente vai começar a ver em breve. A dificuldade, isso é uma projeção que eu imagino, a dificuldade de reinserção social das pessoas que testaram positivo. Tanto por parte delas mesmas, né? Igual eu falei, gente, eu tô com medo de sair, por mais que eu esteja liberado. Se eu for no mercado agora, eles vão me fotografar e espalhar boato em rede social. E por parte da própria aceitação das pessoas, né? Então, assim, isso vai acontecer, essa dificuldade, a gente tem que ter uma certa não, tudo, né? De empatia, de humanização em relação às pessoas, dos dois lados, sem essa divisão de quem é positivo e quem é negativo. Até porque quase todo mundo vai pegar, né, pelo que se estima aí. Então... Interessante, cara. Realmente, esse transtorno de estresse pós-traumático pode acontecer com os anestesistas, né, por exemplo. Que se você vê, cara, fotos reais de médicos italianos sentados assim, no corredor do hospital, cara, com a cabeça baixa, chorando, e alguém amparando esse profissional. E realmente, cara, como é que esse cara volta para casa depois de perder 3, 4 pacientes na UTI? Depois de lutar por 20 dias pelo paciente, o paciente falecer. Como no dia seguinte se levantar para voltar a trabalhar, né, cara? Complicado, né? Você falou uma parada interessante sobre super-heróis. O que você tinha me falado? Fala de novo. Porque agora, né, isso, assim, acaba se distorcendo a visão de que o médico virou um super-herói. Então, não só o médico, vamos falar os profissionais da saúde, né? Só que as pessoas não percebem que, igual eu falei também no início, eu coloco essas pessoas como dentro de grupo vulnerável, grupo de risco, porque você está ali no dia a dia lidando com as pessoas, você recebe pessoas que estão sintomáticas, que querem fazer um teste, né? E aí tem que fazer um procedimento, né? A pessoa complica justamente por ser algo que leva a muita complicação, você que vai lá entubar. Então, como é que você vai lidar com isso? Você virou um super-herói. E aí, qual o direito que você tem de falhar numa situação dessa? Isso é muito, muito delicado. E aí você fala para o familiar, a chance de acontecer algo negativo é de 0,1. Não quer saber, é o pai de alguém que está ali. Exatamente. Esse cara... Para ele não interessa se é 99% ou 0,1%, a nossa responsabilidade é a mesma. Sim, exatamente, cara. E assim, no HC aqui em Ribeirão, cara, eu recebi um e-mail dizendo sobre, assim, na verdade, um protocolo, né? Se por acaso acontecer uma catástrofe, né? O que vai acontecer? Médicos serão realocados. Você vai ser obrigado. Vamos supor que você é do corpo clínico, você é psiquiatra do corpo clínico da HC aqui. Você vai ser realocado para qualquer local que precise, independente da sua área, cara. Então, pode ser que você vá atender os pacientes lá no PS e precise entubar um paciente com Covid-19. E aí você, psiquiatra, fala, cara, a última vez que eu entubei alguém na faculdade. Era um boneco. E aconteceu isso com uma colega minha que eu estava conversando, ela falou, cara, estou dando plantão de porta, mas a minha especialidade é GO, gineco-obstetrícia, mas eu dou plantão de porta ainda e tal, só que eu atendo só casos leves, coisas mais tranquilas e muita coisa relacionada à ginecologia. Só que agora eu fui relocada para a sala vermelha lá, para receber os pacientes de Covid, entendeu? E aí chegou uma senhorinha com saturando 40% e ela precisou entubar. Então, cara, e aí ela teve ajuda e tal, não sei o quê, só que ela ficou com, vamos dizer assim, um transtorno de estresse pós-traumático, porque o próximo plantão dela era 3 dias depois e ela ficou 3 dias com isso na cabeça, ansiosa, para quando chegar aquele dia ela falar, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? E aí você já começa a imaginar
que vai chegar a 30, 40 pessoas sem respiratório no seu plantão. Você vai precisar entubar 30 pacientes. Então, acho que isso vai acontecer também com a gente, sabe? A gente vai começar a ficar ansioso. Cada plantão que tá para chegar, a gente vai falar assim, meu Deus, e agora? Não tem EPI. A gente está passando por um momento difícil, Noélio, que é com relação à nossa proteção, cara. Você vê que mais de 60 médicos italianos morreram vítimas do Covid, né? Muitos profissionais, mais de 10% dos profissionais de saúde na Espanha se infectaram, né? Então, a gente vai começar a passar por isso também, cara, de preocupação se a gente vai estar protegido ou não, né? Se vai ter material para a gente se proteger, né? Poxa, eu vou ter que entubar um paciente, o paciente está morrendo. Se não tiver proteção, cara, a gente jurou, né? A gente fez um juramento. Como é que a gente se nega a atender o paciente se a gente não estiver adequadamente protegido? É muito complicado, né? Isso gera um estresse, né? Porque a gente começa a pensar no amanhã, é o que a gente falou. Então, a gente tentar minimizar, o que você acha disso? Tentar minimizar aqueles pensamentos lá na frente, tentar pensar sobre hoje, agora, amanhã, outro dia, senão você fica doido, né, cara? Nossa, eu fiquei ansioso com o seu relato agora, porque realmente é algo, né, que só quem vive sabe. Não tem como, você vai contar, eu vou entender, mas eu não vou saber o que você viveu. Isso vale para tudo, né, dessas experiências que cada um tem. E assim, isso coloca até... é complicado, porque o médico ele é muito mal compreendido, e aí do nada agora também se coloca uma expectativa muito grande sobre ele, né, sem dar as devidas condições para fazer o trabalho. E ainda que, né, vamos supor que fosse ideal os EPIs, tudo, você vai colocar uma pessoa que, igual eu não intuba há muito tempo, né? E aí eu sou o quê? Eu sou negligente, eu sou incompetente, tudo isso vai passar na minha cabeça. Só que a gente jurou e a gente tem que estar lá. De alguma maneira tem que fazer, ou grita, chama o médico, a gente dá um jeito, né? Então, isso é a gente esperar que todas essas decisões sejam mais assertivas possíveis, né? De realocar, quem realocar, será que vai usar estudante de medicina de último período para ficar na frente, igual muito tem se falado, né? Eu não sei dizer, eu não tenho nem capacidade para definir algo assim, se me perguntasse, né? Porque a gente só criticar e não dar alternativa também é complicado. Então, mas claro que dentro do pouco que isso vai evitar numa ansiedade é você tentar viver o momento e não ficar pensando muito, né? Então procura outra coisa para fazer, né? Não vai ser em casa ali. Tem gente, né, que pode, então vou dar um plantão amanhã, vou estudar intubação, agora vou aprender intubação, né? Acho que a ansiedade pode até piorar uma situação dessa, né? Sim, então você tem que... Pode falar. Não, é isso, você tem que procurar outras coisas para diminuir a ansiedade, porque às vezes você pode nem ser tão bom tecnicamente naquela manobra, mas se você está mais tranquilo, você vai executar. E se você é bom tecnicamente, né, o contrário também acontece. Então, tá ligado ao seu emocional. Com certeza, cara. Um ambiente de estresse, você estressado, você diminui muito a sua capacidade de raciocínio, né, sua capacidade técnica, habilidade. Motricidade, né? Sim. Não é? Você começa a não escutar mais as pessoas ao seu redor, começa a focar só no erro ali, e acaba que o negócio vira você vai hiperventilar, e aí você vai precisar ser entubado. Sim. Ué, Leão, deixa eu te falar, cara, ó, já estamos com 50 e poucos minutos de live. Para a gente finalizar, cara, né, primeiro agradecer você pela presença, óbvio, né, pelos seus conselhos, que eu achei fantástico. Queria que você falasse sobre terapia medicamentosa, para, na verdade, aconselhar as pessoas a não, talvez, utilizar esse meio como o primeiro meio, como uma fuga, né? Eu não estou conseguindo dormir, vai lá e toma remédio e começa a entrar numa dependência de uso de medicação sem antes tentar desenvolver novas técnicas de relaxamento, de tratar ou evitar um estresse, enfim. O que você acha disso, cara? Qual o conselho que você dá para a gente agora com relação a isso? Olha, vocês vão passar por um estresse importante, já estão passando.
Talvez seja um estresse de ansiedade agora, que daqui a pouco vai virar um estresse de ambiente mesmo, de carga de trabalho e uma cobrança enorme por desfecho, né? Uma cobrança enorme por fazer o melhor, um período talvez de muita doação, né? O que você recomenda para a gente aí, cara? Terapia medicamentosa desde o segundo momento, cara, foca no agora, tenha confiança no que está fazendo, saiba que vai passar, o que você pode falar para a gente aí, para a gente finalizar a live e as pessoas levarem para casa aí um pouco da sua recomendação? Então, Renato, primeiro, muito obrigado, tá, pelo convite, por permitir essa troca aqui bacana, né? A gente está sempre aprendendo, ouvindo aí de um colega igual você que é fera naquilo que faz. Fico muito honrado mesmo, tá? E se eu posso fechar, né, dizendo aqui algo também que é corriqueiro na minha fala no meu trabalho, é que não adianta a gente querer medidas mirabolantes se não fizermos o básico. Então, muita gente me procura querendo melhorar uma performance, ok, mas vamos corrigir o que está errado? Só de fazer isso, talvez você não precise de nada que seja tão complicado assim. Então, eu não durmo bem, vou lá, vou tomar meu Rivotril, vou tomar meu Lexotan. Né? Gente, isso não vai resolver. Então, assim, como é que está sendo sua higiene do sono? Você está passando o dia inteiro deitado na cama? Isso está errado. Vai para a cama só na hora de dormir. Né? Você briga contra o sono até tarde. Né? Você come muito e vai deitar imediatamente. Então, assim, medidas básicas. Né? Você controla a sua respiração. Tem muitos exercícios de respiração. Eu, inclusive, postei dias atrás. Tudo isso, né? O próprio você estimular o seu corpo é o melhor remédio que você pode dar para si mesmo. Óbvio, claro que a gente vai usar um benzodiazepínico, né, uma dessas medicações que eu citei, mas em momentos de crise, em momentos em que elas forem pertinentes. Não é para fazer disso um polivitamínico para tomar todo dia. Né, porque senão você vai ficar dependente, vai criar tolerância e vira uma muleta. Você não vai se fortalecer emocionalmente. Tive uma frustração, vou pegar aqui meu Rivotril. Entendeu? Então, assim, a gente tem que criar um mecanismo de enfrentamento para essas situações adversas. E quando for necessário, com a recomendação médica, aí sim a gente faz uso do remédio. Muito massa, cara. Então, autoconhecimento, aproveitar a crise para se autoconhecer mais, né? Aí, lançar mão de estratégias como mindfulness, meditação, preocupar com a higiene do sono, um termo muito legal, nunca tinha ouvido falar. Higiene do sono, massa. Cara, focar na respiração. Respiração envolve muito mais do que simples troca gasosa, né, cara? Uma parada fantástica. E benzodiazepínico não é polivitamínico. Ele vai ser só uma muleta para servir de apoio aí para um momento, né? Muito massa, Hélio. Obrigado, cara. Show. Eu acho que quem pôde acompanhar aí essa live, acho que vai se sentir um pouco mais seguro com relação a tudo isso que a gente está vivendo, cara. E estimular a terapia, né, cara? A distância, aproveitar que a gente está na quarentena, talvez aí conseguir um ótimo terapeuta aí, mesmo que online, para ajudar a gente, né? Inclusive com método preventivo também, né, cara? Ou de manutenção. Sim, com certeza. Eu falo que terapia é bom para todo mundo, né? Todo mundo que estiver disposto, se permitir, vai tirar um proveito. Então, não há contraindicação. Show de bola, Hélio. Obrigado, tá, cara? Mais uma vez, estamos finalizando aqui. Valeu pela presença. Vou deixar disponível depois dessa live. Se quiser, eu te mando o áudio. Maravilha. Vamos em frente, meu amigo. Tudo de bom aí para você. Valeu, um abraço. Valeu, tchau. Um abração. Tchau. Valeu, galera. Um grande abraço. Obrigado aí por tudo, pela audiência. Tá acabando a live aí. Né? Acho que deu para dar uma ideia do que a gente deve fazer, se prevenir. Espero que tenham gostado, tá? Mais para frente tem live. Vou fazer uma live com a doutora Aline sobre segurança do paciente na quarta-feira, que vai ser muito massa. Não percam, pessoal. Um grande abraço e até mais. Valeu!